ficamos muito satisfeitos com o convite da equipe. Penso que sempre rejeitei convites dessa espécie, provindo de escritórios de advocacia, haja vista a dificuldade de nós atendermos a todos nesse tipo de debate, procurando mais as instituições. No entanto, há um pedido da nossa querida ex-estagiária, Caroline Stout, que eu agradeço por ter feito o contato e compreendendo o momento em que vivenciamos, que é um momento muito delicado por todos os pontos de vista, seja do ponto de vista institucional, do movimento político do nosso país, do ponto de vista social, socioambiental e também de saúde, pelo qual nós vivenciamos uma fase extremamente complicada e não é apenas nacional, ela é mundial, é internacional, não é? Mas o nosso país é o epicentro hoje do problema epidêmico, pandêmico e aqui internamente epidêmico que estamos vivenciando e enfrentando, e nós temos uma perspectiva ainda grandemente avassaladora para enfrentar, e também no compromisso de todas as instituições e pessoas que têm uma verdadeira intenção de participar ativamente do processo que nós estamos vivenciando para colaborar e contribuir com as soluções que o país precisa engendrar. Para isso é preciso uma grande intersecção de todos os setores, seja o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né? E aqui nós falamos não só enquanto primeiro setor, enquanto Estado, enquanto órgão do Estado, mas também falamos também como terceiro setor, como instituições, pessoas, sociedade, cidadão, enfim, né? Na busca de encaminhar propostas de solução para os problemas que estamos vivenciando. E nós acreditamos, eu particularmente, haja vista um longo processo de estudo, de pesquisas no campo do direito ambiental e hoje, mais propriamente, na sustentabilidade, que grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando, elas têm uma relação direta com o uso e o abuso dos recursos naturais pelo homem. De forma que essa questão que eu preferi focar no objetivo 15, né, das perspectivas das Nações Unidas para o Milênio, porque nós estamos bem no centro desse problema, que é a floresta amazônica, especialmente a Rondônia. Né? Rondônia se encontra verdadeiramente no centro desse cenário geográfico da floresta. Então, é preciso que tenhamos verdadeiramente um compromisso sério, severo, no sentido de contribuir com essa redução. Deixa eu desligar aqui um aparelho que está fazendo um ruído. Um minuto. Fica à vontade, doutor. Enquanto isso, só explico para os nossos espectadores que eu desliguei o comentário só em razão do horário de live. É um horário um pouquinho complicado, então eu desliguei os comentários para que a gente consiga fluir um pouco melhor no bate-papo, sem interrupções técnicas do Instagram. Pois não. Então, eu estou aqui agradecendo mais uma vez por esse convite, essa oportunidade, essa possibilidade desse espaço para comentarmos esses assuntos e desejando aí um bom bate-papo para todos nós. Maravilha, doutor. Nós agradecemos também. Vamos conversar, então, começar nosso bate-papo.
o doutor está trazendo para a gente o tema sobre o desmatamento da Amazônia brasileira, né, registrado ali no ano de 2019, e esses compromissos do Brasil com a questão do ODS 15 das Nações Unidas, certo? E esse prelúdio que o doutor trouxe, principalmente de momento, trazendo um pouco sobre essa questão da pandemia, né, que é um movimento global que está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que a gente consegue também conversar um pouco na perspectiva de um transnacionalismo, de como isso vai impactando essa questão de sustentabilidade, né, dessa questão para saber se aqui a gente consegue trazer um impacto tão grande protegendo nossa Amazônia para a Europa, para a Ásia, como tudo isso está interligado na questão da sustentabilidade, e por isso a importância do tema, a relevância do tema trazida pelo doutor hoje. Doutor, acho que a gente pode começar trazendo um pouquinho sobre os dados, né, dessa questão e as perspectivas também de queimadas de floresta, nas florestas tropicais aqui no Brasil, na Amazônia, e toda essa parte Latinoamérica e pelo mundo. Vamos começar por aí? Sim. Bom, em primeiro lugar, os dados, né? Os dados, eles são de instituições universitárias, instituições que hoje estão unidas ao redor do mundo através da tecnologia. Então, os dados do Global Forest Watch, que é uma iniciativa para proteger florestas, uma plataforma eletrônica de monitoramento quase em tempo real, instituída pelo World Resources Institute, né? O Instituto Mundial de Recursos, que envolve instituições de mais de 40 países, capitaneado pelo World Resources Institute, criou essa plataforma, que é a Global Forest Watch, com a finalidade de acompanhar e de proteger em tempo real as florestas. Os dados desta plataforma de 2019 em 2020, eles demonstraram que foram dizimadas 3.800.000 hectares de florestas tropicais do globo. O Brasil é responsável por aproximadamente 1.400.000 hectares, isto é, um terço. Isso não é de assustar. O Brasil, ele é o maior detentor de florestas, não é? Mas quando você retoma o aspecto dos países que estão nesse ranking negativo, o Brasil é o primeiro lugar disparado. O Brasil é disparado o primeiro lugar. E aí, claro, aqueles que defendem a continuidade desse processo, eles vão dizer, claro, nós protegemos demais, nós somos campeões de proteção. Na verdade, não é assim. Seríamos se, quando nós criamos as leis protetivas, nas décadas de 60, de 80, especialmente 60 e de 80, né? O nosso Código Florestal, de 1965, em pleno regime ditatorial militar, antes do AI-5, mas já era um regime forte, cada vez ficando mais forte. Ele era muito melhor do que o atual, né? E daí em diante nós tivemos o quê? A lei 6938, que é a nossa lei, é o nosso Código Ambiental brasileiro, porque ela é a lei do plano, do Programa Nacional do Meio Ambiente. Essa lei é uma lei fantástica, instituída em 1981, né? Ainda no regime militar. Se hoje nós tentássemos aprovar essa lei, e essas palavras, elas não são minhas, elas são do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça,
um conhecido juiz aplicador dos princípios da precaução, da prevenção e do paradigma da sustentabilidade nos seus julgamentos no STJ. Não só ele, todos os membros da seção de direito público de que ele participa. Então, o que podemos dizer com esses números terríveis e com essas leis tão boas ainda em vigor, continuando em 1985, foi aprovada a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347, 7347 de 85. Essa lei também trouxe instrumentos fantásticos para completar o quadro, o Código de Defesa do Consumidor, que definiu o que são direitos coletivos, direitos individuais homogêneos, direitos difusos, trazendo para nós um arcabouço normativo que veio servir de base. E aí, hoje ministro Herman Benjamin era, na década de 90, procurador de justiça no estado de São Paulo, e ali, e como professor também, ele escreveu, interpretou, ajudou a elaborar esta lei, e hoje um aplicador dessa lei no STJ. Esse quadro normativo deveria ter gerado uma proteção muito maior das nossas florestas, não é? Isso você trazendo para o plano internacional das discussões em torno do direito ambiental, essas nossas leis brasileiras, elas foram fruto, na época, o Brasil tinha um regime forte, mas um regime que se dizia democrático e procurava encontrar respeitabilidade no cenário internacional. E é sabido e consabido, a diplomacia brasileira é reconhecida como, sempre foi reconhecida como uma das mais respeitadas mundo afora, porque sempre partiu do ponto de vista do respeito, tinha como base a estruturação realizada pelo Águia de Aia, Rui Barbosa, e o Barão do Rio Branco. Então, esses nomes foram que construíram a diplomacia brasileira, o seu histórico e a sua fama. E procurou-se seguir, mesmo que vivêssemos um regime ditatorial, procurou-se seguir. E aí, a partir de 1972, a Convenção de Estocolmo, né, e que depois, com muita participação de muitos mais países, foi realizada no Rio de Janeiro em 92, o que acontecia nessa época? A busca de que os países criassem legislações ambientais que pudessem proteger o meio ambiente ameaçado para o quê? Satisfazer as necessidades do homem. O homem era o centro das atenções na ECO 72. E na Rio 92, então, você já vê uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, reproduzida, porém, sem a mesma força. Essas legislações, elas são reproduzidas nos cenários internos, né? Essas normas instituídas nacionais, especialmente ações capitaneadas pela Organização das Nações Unidas. No entanto, a sua aplicabilidade restou muitas vezes prejudicada, porque não adianta você estabelecer normas sem o eco democrático, isto é, sem a participação democrática. E hoje o Brasil se encontra conflagrado porque nós temos uma intensa participação de todos os lados, de todas as visões políticas, sociológicas, gerando muitas vezes uma certa perplexidade de quem não está acostumado a ver o seu ponto de vista ser desafiado, né? Então, essa é a situação. Nós temos aí uma gravidade da realidade, não é? O estabelecimento do painel intergovernamental para mudanças climáticas, não é? E do Acordo de Paris estabeleceu, em primeiro lugar, que o aumento do clima
no mundo em relação ao período pré-industrial não poderia ser maior que 2%. Depois, o painel intergovernamental denunciou que 2% traria resultados catastróficos com o desaparecimento de alguns países insulares no Pacífico, porque o aumento do nível do mar geraria aí realmente, com esse grau de aumento de 2 graus em relação ao período pré-industrial, considerando que hoje nós já estamos com um acréscimo de 1,5 grau, então, hoje em dia, a ambição é maior de manter em 1,5 grau. O que é importante em todo esse cenário e em toda essa situação? É compreendermos que o meio ambiente é um sistema totalmente interligado e que não há ações que sejam praticadas cujos resultados se deem única e exclusivamente no mesmo local onde elas são praticadas e que não esteja interligada com outras e tantas outras medidas. De forma que a questão climática está ligada à questão da combustão de combustíveis fósseis, a questão das florestas está ligada com a questão climática, problemas sociais e econômicos estão diretamente relacionados. Nós temos que vivenciar, compreender que quando nós contribuímos para a fome do nosso vizinho, quando a nossa ganância não nos permite compartilhar, quando a busca só por ganhos econômicos de meia dúzia, daqueles que detêm os recursos, principalmente os mais ricos, e que buscam cada vez e unicamente aumentar esses ganhos sem medir os resultados deles ou das suas atividades humanas, né? Comerciais, industriais, de toda sorte, plano no resultado, né? No meio ambiente, essa compreensão é preciso que ela cada vez mais ela se intensifique no meio social, em todos os meios, permitindo assim que nós possamos acreditar realmente naquilo que a ciência nos diz. O negacionismo levou à forca. Os primeiros cientistas, aqueles, não vou dizer os primeiros cientistas, porque os primeiros cientistas são da era, da Idade da Pedra, Deu uma pequena travadinha mas nesse momento. Acho que estão podendo me ouvir, né? Sim, agora eu consigo ouvir. Também no som? Tá ok. Então é isso, nós temos esses dados, eles não são animadores, não posso dizer que são catastróficos, né? Mas, nós temos um embate hoje que tem reflexões que estamos aqui discutindo. Certo? Certamente, doutor. O doutor estava trazendo a explanação e a gente recebeu uma pergunta de uma advogada do escritório. Eu vou trazer ela para a gente fazer um debate aqui em cima do que foi trazido. Ela pergunta: o doutor acha que o foco do mundo no combate à pandemia pode ser prejudicial ao Brasil no tocante à fiscalização do desmatamento? Isso, no desmatamento na Amazônia. Então, se essa questão de combate à pandemia, esse foco, né, está voltado nesse momento para a pandemia, se isso pode ser um pouco prejudicial e talvez isso seja um pouco também a cargo do que foi trazido pelo próprio ministro ali na questão do passar a boiada, né, nas palavras do ministro do Meio Ambiente.
Muito obrigado, doutora Carla Manuela Franco, pela pergunta. Ela é muito pertinente, essa pergunta, né? Ela é muito pertinente, porque, aproveitando essa pergunta colocada pela nobre colega do escritório, eu vou fazer aqui a breve leitura do objetivo 15 dos ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Objetivo 15. Proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação, e deter a perda da biodiversidade. Ela envolve tanto a biodiversidade, mas estamos falando também de vírus, né? É impossível não falar na Covid-19 nesse contexto, né? Mas da biodiversidade marinha, mas é evidente que aqui no objetivo 15, pela cabeça dele, que fala dos ecossistemas terrestres, né? Está se referindo a tudo isso, mas foca mais nas florestas e na biodiversidade das florestas. Quando o Brasil detém uma parcela enorme das florestas mundiais, nós somos responsáveis pela proteção da biodiversidade existente nessas florestas. Então, o combate à Covid-19 não deveria, em hipótese alguma, ter relação com maior risco desses ecossistemas, no sentido da sua proteção. No entanto, nós temos um déficit democrático no país, anunciado pelo próprio ministro do Meio Ambiente, como a própria doutora Carla colocou na sua pergunta. E isso está sendo exteriorizado na prática em diversas ações governamentais desde o início do governo há um ano. Não é à toa que aconteceu a demissão do chefe de fiscalização do IBAMA no Pará, porque insistiu em realizar fiscalizações em meio a essa pandemia. Porque é natural que aqueles que têm interesse em praticar o desmatamento, a grilagem e o mau uso das florestas, eles tentem aproveitar este momento para essa finalidade. Haja vista a grande necessidade das pessoas. Imaginem o produtor que não está conseguindo escoar o seu produto em razão de lockdown em cidades circunvizinhas, em razão da impossibilidade do tráfego normal. Ele vai buscar outras tarefas, como, por exemplo, o trabalho de juquira, que é arrancar os troncos das árvores cortadas para transformar em pasto ou em área de plantio de soja, diversos biomas florestais, não é? Ou o desmate, o redesmate de florestadas em recuperação, porque aqueles que fazem o mau uso querem fazê-lo sem ser identificados. O foco mudou. Hoje em dia as pessoas não querem a propriedade da terra. Ela enseja responsabilidade. Quando eu digo as pessoas, eu estou me referindo aos grileiros, aqueles que buscavam ter o domínio da terra. Como está havendo forte bloqueio por parte do Poder Judiciário, por parte dos órgãos estatais de fiscalização, Ministério Público, estadual, federal, atuando fortemente na proteção desses ecossistemas,
Essas pessoas buscam usar a terra sem ser identificados. Logo, o que interessa, na verdade, é o uso da terra, principalmente para plantio de soja. E esse uso, ou mesmo com o interesse apenas de grilar e depois transferir essas terras a pequenos produtores rurais através de grilagem e venda ilegal dos imóveis. Então, o que eles buscam? Eles buscam, na verdade, intensificar. Inclusive, enfrentamos, na Vara Ambiental de Rondônia, quadrilhas especializadas nesse tipo de situação, de grilar áreas de terras indígenas ou de unidades de conservação ou de áreas de amortecimento dessas unidades, com o fim de vendê-las a preços baixos a famílias carentes que têm necessidade de um pequeno pedaço de terra para plantar. É vítima, nesse tipo de crime, a floresta, é vítima a sociedade, é vítima as futuras gerações que ainda não usufruíram desse meio ambiente, mas que poderão estar privados de uma qualidade de vida no futuro em razão do mau uso que a nossa geração está fazendo. Deu uma travadinha aqui para mim na fala do Dr. Dimes, quando ele falava do mau uso que a nossa geração estava fazendo desses recursos da terra. O Dr. Dimes deu uma travadinha quando o doutor falava para a gente aqui do mau uso que a nossa geração está fazendo da terra nesse momento. Pegamos até essa parte. Sim. Por quê, não é? Porque nós temos aí um déficit de efetividade da proteção obrigação que nós recebemos da geração passada, que produziu essas legislações modernas, que hoje são inviáveis. Hoje em dia, as bancadas de parlamentares comprometidas com a proteção e defesa da biodiversidade, elas não querem discutir no Congresso Nacional, porque qualquer tipo de discussão que se pretenda estabelecer, nós havemos de enfrentar a bancada da bala nessas discussões, elas se unem, né? A bancada da terra, a bancada ruralista, a bancada da bala, né? E a bancada fisiologista, no sentido de garantir interesses, vagas, cargos, né? E se trouxer a questão para o lado político, essa questão ambiental da sustentabilidade para o aspecto político, hoje é preciso atentar que o governo se uniu ao Centrão no intuito de conseguir uma certa governabilidade e, muitas vezes, apoio aos projetos, ou pelo menos o silêncio a propostas governamentais que estão dando uma grande dificuldade, porque num país democrático, com uma democracia conquistada a duras penas e uma Constituição glorificada e que proporcionou a saída, a mudança social que o Brasil experimentou nos últimos 30 anos, a partir do texto constitucional de 88, acredito que travou. O áudio eu ainda escuto, deu uma travadinha no vídeo. Retornou aí? Eu escuto, retornou. Eu escuto e vejo. Voltamos. Então,
a partir do texto 38, o que nós vivenciamos, não é? Nós vivenciamos social. Um estado como Rondônia, que detinha uma população. Hoje continua ainda existindo diferença social, continua existindo o abismo, sim, continua havendo um abismo entre ricos e pobres. Esse abismo é até maior do ponto de vista de que mais pessoas adquiriram houve mais concentração de renda nesse aspecto, de uma certa forma. No entanto, né, você tem muito mais pessoas com saúde, educação e detalhe importante, apenas no contexto da Constituição de 88, que muitos dizem a Constituição socialista, ou que aqueles que a defendem são comunistas, mas nós só temos uma mínima condição de combater a Covid-19 no contexto do Sistema Único de Saúde, proporcionado por esta Constituição dita socialista, mas não é socialista, é meramente o Estado social, o Estado ocupado com a questão socioambiental. A Constituição que instituiu, no artigo 225, um capítulo inteiro sobre o meio ambiente, recepcionando essas leis da década de 60, 80 e 90, constitucionalizando-as para veicular, né, a garantia do equilíbrio entre economia e meio ambiente, entre sociedade e meio ambiente, entre a sociedade de hoje e a sociedade do amanhã, e viabilizando, portanto, uma solidariedade intergeracional, não é? E uma solidariedade também humana, animal e vegetal. Nós precisamos proteger as nossas florestas, nós precisamos proteger o habitat natural dos animais. Muitas das zoonoses, como a Covid-19, vem acontecendo por conta do aquecimento global, que obriga a diversos espécimes ou espécies buscar os polos, a proximidade dos polos, para fugir do excessivo calor. E ao elas invadirem habitats de outras espécies, elas se tornam espécies invasoras, levando as suas zoonoses para outras espécies, contaminando essas outras espécies, que muitas vezes viabilizam a contaminação humana e viabilizam uma readequação dos vírus, permitindo que esses patógenos atinjam a nossa sociedade humana. Então, muitas vezes, nem decorre única e exclusivamente das queimadas, dos avanços, do tráfico de animais silvestres. Isso é verdade. Do tráfico de animais silvestres, da invasão direta do ser humano do habitat dessas espécies que muitas vezes trazem essas zoonoses. Mas nem sempre. Só o aquecimento global é capaz de produzir uma fuga de espécies para os polos, em direção aos polos, buscando climas mais amenos. E aí, o que acaba acontecendo é que essas espécies acabam levando patógenos para outras, tendo contato com animais domesticados e que produzem as doenças. De fato, há essa impressão errada de que a agressão ao meio ambiente é só dado através das queimadas ou então da caça das espécies, né? E isso é algo que a gente ainda não assimilou, que no dia a dia a falta de um saneamento básico, a falta de uma coleta de lixo
correta, né, ali dividido, tudo isso vai influenciando na agressão do meio ambiente, e isso feito de forma muito a passos de formigas, mas que acaba causando um dano talvez tão grande ou maior do que esses grandes desastres, essas grandes intervenções que a gente costuma criticar tanto. Ou seja, a gente acaba olhando tanto para aquilo que é grande e esquece das pequenas agressões cotidianas que acontecem hora a hora, minuto a minuto, que acaba trazendo esse dano grave para o nosso meio ambiente, principalmente aqui, a gente que está dentro da Amazônia, ter essas faltas de controle de lixo, de saneamento básico, é uma agressão muito grande. Eu concordo com o doutor. Enquanto o doutor fazia a sua fala sobre a parte das bancadas, a Caroline fez uma pergunta pontual que eu acredito que perpassa muito pela sua fala ali. Ela trouxe os dados do INPE, né, falando que o desmatamento da Amazônia já 2019, projeção para 2020 também, é o maior desde 2015. Ou seja, a gente entra aqui no site do INPE, a gente verifica a curva de crescimento, a gente tinha ali antes de 2000, antes dessa adesão ao ODM, a gente tinha uma curva muito alta, realmente, de desmatamento, e essa curva veio diminuindo com muito esforço, óbvio, né, com muito projeto, com muita política pública para isso, e a gente conseguiu números interessantes ali a partir de 2011, 2012, conseguindo números baixos. Com essa retomada, a Caroline quer saber quais são os fatores que se devem a isso, né? O que está acontecendo para a gente, após uma luta tão grande, ter conseguido diminuir abruptamente esse número e agora ver de novo uma retomada do crescimento do desmatamento na Amazônia. É verdade, né? O que nós temos de perspectiva com a Covid-19, como a colega Carla perguntou, não é? Realmente a perspectiva é bastante negativa, não é verdade? No entanto, nós temos compromisso dos órgãos de proteção do meio ambiente, não só no âmbito do Estado, como no âmbito federal, embora nós saibamos que na cúpula do poder o pensamento é diverso, já demonstrado, isso é fato, não é aqui nenhum posicionamento político da minha parte, não tenho absolutamente nada. A torcida de todos os brasileiros é para que o governo dê certo, é para que não tenhamos outra ruptura institucional, como aconteceu em 2016, gerando aí bastante atraso no andamento dos projetos do país, né? E a Amazônia, não é, existe todo um conjunto de normas protetoras participe da proteção. Isto é, por exemplo, a Vara Federal do Meio Ambiente aqui em Rondônia, a Vara Federal do Meio Ambiente no Amazonas, que é a 7ª, a nossa que é a 5ª, a 8ª Vara Federal do Maranhão, em São Luís, a 9ª Vara Federal do Meio Ambiente no Pará. No Pará temos mais 2 varas federais do meio ambiente. A 2ª de Santarém, onde eu fui juiz da vara única, quando não tinha 2, e a 2ª de Marabá. Elas também são varas ambientais. Esses órgãos, eles estão comprometidos com o meio ambiente. A primeira vara ambiental do Brasil foi a Vara Estadual do Meio Ambiente do Amazonas, a VEMACA, comandada pelo juiz de direito Adalberto Carim Antônio. Os juízes de direito de Rondônia
são absolutamente comprometidos com essa questão. E aí nós temos também os membros do Ministério Público Federal e estadual, atuando com seriedade. E os órgãos têm técnicos extremamente qualificados. Agora mesmo está em curso um curso de pós-graduação lato sensu em Direito Ambiental, capitaneado pela Emeron, a Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, conduzido pelos melhores professores na área, no direito constitucional e no direito constitucional ambiental do Brasil, preparados para o quê? Para, tecnicamente, preparar magistrados, servidores, policiais militares, membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, servidores do IBAMA, do ICMBio e da SEDAM. Ao que eu parabenizo, eu aproveito mais uma vez para felicitar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, especialmente a Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, na pessoa do seu diretor-geral, desembargador Miguel Monte, do diretor adjunto, doutor Edenir, vice-diretor, né? O homem que põe a mão na massa, doutor Edenir, e dos diretores e vice que antecederam e que iniciaram o processo de estruturação da Emeron para uma escola judicial, né? Com reconhecimento como escola pública, como escola de governo, como escola de difusora do conhecimento, da ciência, para o bem da sociedade como um todo. Ela tem um foco na sociedade. Então, vai aqui o meu grande abraço ao desembargador Marcos Alaô, desembargador Sansão Saldanha e demais que o antecederam nesse comando ali, juiz Guilherme Baldan, grande colega também, altamente preocupados e que viabilizaram esse projeto. Isso, para que eu estou falando sobre esse assunto e o que isso tem a ver com a proteção das florestas, não é? E o que tem a ver com esse desmatão que nós estamos vivenciando. Nada que, ainda que o governo tenha uma conduta errática no sentido político de adotar medidas contrárias à proteção do meio ambiente, o princípio da vedação, da proteção insuficiente, há de assegurar, ainda que tenha que ser feito isso através do diário, que essas medidas executam na prática. Nesta semana que passou, uma das medidas que tem sido capitaneadas pelo governo, e foi comemorada esta semana, os milhares de cargos em comissão, cargos efetivos em comissão e funções comissionadas que foram extintas pelo governo, sob argumento de que esses cargos são, como eu diria, são utilizados politicamente, digamos assim, por alguma eventual agremiação política que governou o país antes, né? No meio dessa situação, órgãos de proteção ao meio ambiente, aos direitos indígenas e etc., estão sofrendo com a extinção de cargos e funções. Uma das medidas do governo tem sido unificar a gestão do ICMBio, unidades de conservação, em unidades integradas. Uma decisão do governo reuniu, numa só unidade integrada, 4 unidades de conservação importantíssimas no Rio de Janeiro. E a colega juíza federal de Magé determinou, através de ação popular e com parecer favorável
do Ministério Público Federal que esses servidores voltassem aos seus cargos em suas unidades administrativas, em decisão liminar, depois da parte contrária, de fazer audiência, de ouvir as partes, essa decisão, por sinal, muito bem fundamentada, determinando que essas unidades de conservação voltassem a ter as suas gestões nos seus prédios, que ficaram abandonados com a decisão do governo. Abandonados. Nós já tivemos aqui em Rondônia unidades de apoio da FUNAI que, por falta de servidores, ficaram abandonadas, sem ninguém para cuidar do imóvel. É evidente que ele sofre todo tipo de depredação. Além do patrimônio federal sofrer depredação pelo abandono, as unidades deixam de ter o seu corpo de fiscalização específico. Deixa de ter, por exemplo, a sua relação direta e contínua com populações tradicionais, como indígenas, moradores, pescadores, como é o caso do Rio de Janeiro, dessas unidades de conservação que se encontram em regiões de mangues, em regiões de coletas de caranguejo, onde essas comunidades tradicionais é que têm o direito de fazer a sua coleta sustentável e não permitindo, assim, através da gestão da unidade de conservação. Algumas dessas unidades são mangues, outras são... Mas todos são na Mata Atlântica, né? O Rio de Janeiro inteiro está na Mata Atlântica. Né? É verdade. Então, essas unidades são importantíssimas para a conservação do clima, para a proteção da natureza. Logo, é preciso que a sociedade esteja bastante atenta nesse momento. E o que se vê, muitas vezes, é apoiadores do governo fazendo lives e distribuindo lives agressivas, dizendo que estão esticando a corda, o Poder Judiciário está esticando a corda. O Poder Judiciário está fazendo valer a nossa Constituição, a vontade que foi plasmada em 1988 da sociedade para o presente e para o futuro. Uma sociedade mais justa, mais fraterna, participativa. A fraternidade é fundamental para o combate à Covid-19. E sem essa visão fraterna de proteção do nosso irmão indígena, do nosso irmão de ação tradicional, ocupando essas áreas antigas, como aqui em Rondônia nós temos o Baixo Madeira, nós temos a Ponta do Abunã, e essas comunidades precisam da nossa proteção para manter as fronteiras, para manter o meio ambiente equilibrado, para conservar a natureza para os nossos descendentes também. Isso é verdade. Doutor Dimes, infelizmente o Instagram ele nos limita o tempo de live, né? A gente já vai chegando aqui, caminhando para o final da nossa live. Eu vou deixar os minutos finais para o doutor trazer suas considerações, mas antes disso quero agradecer ao doutor por ter aceito o convite em nome do nosso escritório, do DPLOL. Realmente um papo muito enriquecedor, são muitos dados, muitas coisas que a gente realmente deve conversar com a nossa sociedade. Essa questão de fraternidade tem que ser trazida à luz da sociedade, temos que conversar com esse tom realmente, temos que olhar o próximo e acolher aqueles que realmente não têm a possibilidade de, ou pelo poder ou pelo capital, conseguir conquistar a sua proteção. Fico muito feliz em saber do pensamento do doutor, do trabalho que o doutor traz, e principalmente pelos dados que o doutor trouxe hoje. Esse trabalho que a Emeron faz realmente é muito gratificante e enriquecedor para a nossa sociedade aqui dentro do estado de Rondônia, e assim, de saber disso nos acalenta o coração. E eu queria deixar esses minutos finais para o doutor fazer suas considerações para a gente conseguir encerrar em grande estilo essa live que o doutor nos abrilhantou nessa noite. Pois não, muito obrigado. Eu sabia que tinha essa limitação de tempo, né? Mas passa tão rápido, ainda mais que o senhor também
traz alguns enriquecimentos e os nossos participantes perguntando, falando, também acabam trazendo e induzindo mais ideias para serem debatidas. Eu queria fazer... Nós temos quanto tempo? A gente deve estar nos minutos finais, aproximadamente uns 3, 5 minutos finais. A ODS 15, ela tem 18 subtópicos, na verdade são 15 subtópicos, e o 15 ele se divide em diversos outros. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o 15.8, 9, 8 e 9, para demonstrar como é que todas as questões estão interligadas. Veja o que eu falei para você sobre espécimes exóticas. O 15.8 diz, até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticas e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. E o 15.9, 2020, que é este ano que já estamos vivenciando, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional. Ora, integrando os valores do nosso ecossistema ao planejamento nacional, nós vamos criar empregos verdes, economia verde e local, nacional, planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas. Então, o Brasil precisa investir, o Brasil precisa taxar os combustíveis fósseis, ele precisa investir nos combustíveis renováveis, investindo em energia solar, eólica, precisa financiar esses projetos. Quem sabe nuclear, o meu doutorado é na área, mostrando a importância da energia nuclear, né? Que pode ter um grande futuro no Brasil. O Brasil perde muito, o Brasil paga caro por uma estrutura de energia nuclear criada sem um aproveitamento total e adequado, inclusive da exploração do urânio, né? A Austrália não permite a produção da energia nuclear no país, mas é o maior exportador de subprodutos do urânio do mundo. Então, ele ganha dinheiro com a mineração sustentável, respeitando as normas ambientais, não é? Então, todos esses fatores estão interligados. A possibilidade de pensar num futuro sustentável, ele tem que nos fazer caminhar em direção às alternativas ecológicas, a transformação do direito ambiental. Quando eu fiz faculdade de Direito, a minha faculdade de Direito no Amazonas não tinha direito ambiental, tinha direito ecológico, e desandou, porque depois pegaram isso que foi criado pelo meu professor e meu patrono na Academia Rondoniense de Letras, professor Samuel Benchimol, criador da cadeira de Direito Ecológico, transformaram em direito ambiental o direito ecológico. Os cientistas da área do direito constitucional, a mudança do direito ecológico, porque nós precisamos, de fato, proteger a ecologia, interagir com o meio ambiente, vivenciar o meio ambiente, respeitar as outras espécies, reconhecer os seus direitos, reconhecer o direito de Pachamama, como estabelece a Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia, estabelecendo direitos fundamentais ao nosso irmão da outra espécie, porque nós fazemos parte do meio ambiente, não somos apenas o seu gestor. O sistema é ainda antropocêntrico e de outra forma não pode ser, porque quem tem a obrigação de proteger o meio ambiente a que adentramos somos nós, humanos. Somos nós que criamos as leis para protegê-lo. É para o bem das nossas futuras gerações que precisamos garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo assim a perpetuação do homem na Terra até que a explosão final, que ainda vai demorar 400 milhões de anos, possa